de alguma maneira. Então, no poder público você tem isso. Fora aqueles casos também, que de uma certa maneira é o poder público, que a gente tem uma rede de atendimento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que também aborda essa questão do idoso. E você tem aqueles casos em que a pessoa não consegue, às vezes, através dos caminhos administrativos, que ela acaba demandando a justiça também, e às vezes há uma determinação para que o Estado, ou o município, ou a União providencie o acolhimento daquele idoso, e aí, obviamente, se não tiver vaga, às vezes em abrigo público, o governo teria que pagar, então, um lugar para ele ficar em instituição privada. Essa demanda... De alguma maneira ela tem que funcionar, porque está na lei. Essa demanda ela é feita na vara da Fazenda Pública? No âmbito do Estado, sim. Né? Quando tem Estado e município, também, porque a competência acaba sendo atraída para a vara da Fazenda e autarquias. Né? Mas pode se dar no âmbito da Justiça Federal, no âmbito das varas de Fazenda Municipal, no âmbito do direito de família, do trabalho, sobre a possibilidade das criações de varas especializadas no idoso. Em vara do idoso. Nós temos a delegacia do idoso, temos a delegacia, mas não temos ainda aqui no Estado de Minas Gerais a vara do idoso. Mas há essa previsão legal, realmente, no Estatuto. Né? Então você vê, a rede de proteção que se criou, vamos dizer assim, formalmente, e como eu falei no início, eu vejo isso mais como uma forma de ir melhorando a cultura, porque a gente tem lá, por exemplo, que a gente comentou, o dever, por exemplo, de qualquer cidadão, não só o Ministério Público, os órgãos policiais ou os conselhos, mas de qualquer cidadão de denunciar, de avisar as autoridades competentes sobre maus tratos, por exemplo. É um dever. É um dever. Né? Antes não era. O médico, por exemplo, que recebe um idoso e observa e constata que ele foi submetido a maus tratos, ele tem um dever não só funcional, mas um dever de cidadão, na condição de cidadão, de fazer a denúncia. Então ele não pode se excusar disso. Agora, a leitura do Estatuto coloca sobre os ombros do Ministério Público uma responsabilidade muito grande, porque ao Estado, aos Estados, União Federal, municípios, cabe a eles desenvolver, além de ações, sobretudo políticas. Mas a quem cabe da efetividade, e aqui vai a minha crítica ao Estatuto do Idoso, é o Ministério Público, porque o Ministério Público não tem, dentre as suas atribuições, a obrigação de dar efetividade à lei. O Ministério Público é mero fiscal da lei. Isso aqui é orçamento, né? Sim. Quem tem que garantir a efetividade da lei é o próprio Estado, que legisla, cria um Estatuto do Idoso que a leitura ela é fantástica dentro dos direitos que propõe, é um avanço indiscutivelmente, mas é muito pouco eficaz, porque não cria mecanismos para a efetividade da lei. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, parceira da AMAGES nesse nosso programa, quer incentivar os municípios mineiros no acolhimento aos idosos necessitados. Um projeto de lei em andamento cria um prêmio para os municípios que se destacarem. Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal tem que garantir esse acolhimento, tem que dar a todo esse público, porque que a gente sabe que a necessidade de ter os institutos é por razões muito óbvias, né? Porque às vezes as pessoas têm problema de natureza financeira, família, falta de apoio da família, debilitação da saúde. Então a gente tem a necessidade de garantir a esse público de idoso todos esses investimentos e dar a eles a proteção. Quais as dificuldades dos municípios, né, nesse trabalho de assistência aos idosos, na visão dos senhores? Orçamentária. Sem dúvida, a primeira delas é orçamentária. Né? A divisão do bolo, né? Nós somos meio que uma federação de mentira. Né? De papel, né? De papel também, porque você tem uma concentração de orçamento na União, né? E que penaliza inclusive os estados. E técnica, né? O Dr. Michel colocou muito bem, os cuidados aos idosos, não só os cuidados familiares, né, os cuidados diários, cotidianos, mas sobretudo os cuidados técnicos. Isso demanda custo, isso demanda investimento, isso demanda qualificação. Né? Então você não pode pegar qualquer empregado doméstico para cuidar de um idoso. Tem que ser um cuidador de idosos, alguém que tenha capacitação para tanto, alguém que se submeta a tanto. Né? E não podemos deixar também de dizer que é o seguinte, quando o Estatuto trata do idoso, não é só do acolhimento, não só da assistência social, mas também sobre o aspecto da previdência social, da inserção do idoso no mercado de trabalho. Nós temos assistido aí cada vez mais
a redução do valor real dos benefícios previdenciários, ou seja, o poder de compra da aposentadoria se reduzindo, o que exige que o idoso retorne ao mercado de trabalho. Há necessidade de se criar políticas e ações efetivas para garantir o retorno do idoso ao mercado de trabalho e condições para elaborar, né, condições especiais para elaborar. Então, todas essas proposições, né, essas perspectivas que a lei permite, elas, como diz, voltamos na questão da efetividade, elas exigem que seja dado a elas efetividade. Por isso, o papel importante do Ministério Público do Trabalho, a quem a lei confere maiores atribuições a tanto, né, o papel importante da sociedade, né, Excelência, a cobrar do Estado, e o deputado Celim colocou isso bem, a sociedade tem que cobrar do Estado medidas mais eficazes para garantir o estatuto do